Por exemplo, da turma de dados, a gente tem 9 casos de uso reais sendo acompanhados, né, no tracking de projetos da empresa, né, e que foram trabalhados dentro de uma turma Data Translator, né, que é um perfil de treinamento. Então, para a gente, isso já é um indicador de resultado, porque Legal. além das pessoas, né, do nosso time que passou por esse movimento de upskilling, reskilling, olhando KPIs mais tradicionais de educação, a gente está com o NPS na área de excelência, na zona de excelência, a gente ter feedbacks bastante positivos, a gente percebe que dali nasceram, né, e deram continuidade a casos de uso reais que estão sendo acompanhados nas respectivas áreas. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao RevoCast, o podcast da revolução da aprendizagem. Meu nome é Richard Uchoa, sou CEO e fundador da Revo, e eu estou aqui com o meu sócio e co-apresentador, Nilson Figueiredo. Nilson, seja bem-vindo. Obrigado. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sabemos que horário você está escutando. E mais um episódio, Richard, na temporada Rio de Janeiro, né? Exatamente. E, mais uma vez, a gente vai ficar ouvindo, né, os chiados dos biscoitos, 1, 2, 3, não é? É isso aí. Mas atendendo a pedidos, estamos aqui no Rio de Janeiro, né? Exatamente. A empresa nasceu no Rio, não podia só fazer episódio em São Paulo. É isso. E, Richard, pro episódio de hoje, o que a gente aprontou? O episódio de hoje vai numa coisa meio futurística. Uau! Futuro sempre, né? Revolução é isso. Nilson, no mundo pós-pandêmico, todo negócio teve que se reinventar. Estamos falando desde o pipoqueiro que começou a vender online até uma organização de 10 mil colaboradores. Mas como que você faz para preparar a organização para o futuro? Ainda mais se o futuro é tão incerto. A única forma é preparando os seus colaboradores para as competências do futuro. Mas esse é um assunto muito mais profundo do que apenas treinar as pessoas. Não basta levantar necessidades de treinamento e capacitar. Não. T&D precisa estar ligado com a estratégia do negócio e saber para onde ela vai e as tendências do mercado para preparar esse mega projeto de reskilling. Ainda mais se for numa empresa de 10 mil colaboradores, como a TIM. Para contar esse case, estamos aqui com a Daniela de Biscúcia, gerente de Business e Digital Skills de Education. Nossa, que cargo chique! Dani, seja bem-vinda ao RevoCast. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, pessoal. Um prazer enorme estar aqui. Estou muito feliz de dividir o case da TIM. Espero que o nosso case ajude muitas empresas nesse olhar, né, da requalificação do trabalho, do futuro do trabalho. E a gente tem muito para conversar sobre esse desafio das novas competências digitais. Pois é, estamos falando aqui de reskilling do futuro do trabalho. Primeiro, acho que vale a pena a gente dar um passo para trás. O que é reskilling? Esse é um grande movimento de reskilling e upskilling. Então, quando a gente pensa, né, nessa taxonomia chique também, né, do mundo de T&D, simplificando e trazendo para um linguajar bem didático, são camadas adicionais de novos conhecimentos, né? Então, e que hoje, quando a gente olha a dinâmica de aceleração digital, enfim, faz muito sentido que a gente aporte esse tipo de conhecimento e valor para os nossos colaboradores. Sejam hard ou soft skills. Ambas podem passar por reskilling e upskilling. E Dani, então, entendendo reskilling, entendendo tudo isso, um desafio como esse, a gente está falando do futuro do trabalho, né? Mas eu até me pergunto, será que é futuro, é presente, né? Como é que é essa história? E a gente está falando basicamente do público inteiro da TIM, não é isso? Basicamente assim, é preparar a empresa, a organização como um todo. Exatamente. Então, quando a gente pensa em evolução da empresa, né, para uma empresa digital, não tem como a gente não pensar em toda a TIM, né? De fato, são 10 mil, é um baita desafio, um baita trabalho. É um número pequeno, né? É um número pequeno, é um desafio pequeno. Tá fácil. Mas são todos os nossos líderes, todos os nossos profissionais, vendedores de loja, atendentes de call center. Então, ninguém pode ficar de fora para que a gente chegue onde a gente quer chegar e se manter, né? E como, assim, a gente falou, o futuro é tão incerto.
e a gente está precisando desenvolver novas competências, fazer esse reskilling. Como escolher essas competências? Aqui o desafio do projeto já começa aqui na escolha das competências. Então, quando a gente pensa em comportamento, em mindset, o que a gente fez, né, para chegar nesse set de competências comportamentais? A gente olhou o Digicomp, que é um certificado europeu de maturidade digital, usado pela TIM Itália, mas a gente viu que a nossa realidade brasileira, né, é bem diferente. Então, a gente observou esse Digicomp. A gente olhou o Fórum Econômico Mundial, que também é uma referência importantíssima para quem é de T&D. Entre outros papers científicos que também apontavam as principais competências comportamentais necessárias para a evolução do trabalho e das organizações. E aí a gente fechou 6 grandes competências comportamentais. Vou dar alguns exemplos aqui. Colaboração, criatividade, foco no cliente, foco na solução digital e por aí vai. E com isso determinado, a gente pensou, né, em como ter um grande diagnóstico da fotografia de cada colaborador da TIM e uma macrofotografia da nossa organização no que tange maturidade digital. Legal. E Dani, até assim, é legal que já... Você vê que o assunto aqui, como você falou, é profundo, né? E realmente uma amplitude de atuação é muito grande. Mas até dando um passo para trás, como é que vocês estavam... Como isso surgiu, né? Isso foi até assim, o advento desse tipo de conversa, né? Isso veio o quê? Da presidência? Isso veio... A liderança detectou? Vocês olharam para o mercado? Antes mesmo até de começar a pensar, a gente precisa disso, né? Como é que foi essa história prévia, né? Partiu, na verdade, da área de recursos humanos, né? A nossa vice-presidente de recursos humanos, a Maria Antonieta Russo, tem um propósito muito grande, um compromisso muito grande de desenvolver as nossas pessoas. Isso é um pilar muito forte da TIM. A gente acredita muito no nosso recurso interno. Então, com base nisso, isso virou realmente uma alavanca do plano estratégico da TIM. E a partir dali, a gente criou um compromisso, né, quantitativo, né, sendo monitorado, da evolução dessas competências dentro do nosso universo, né? Sejam hard ou soft skills. Perfeito. E quando que vocês viram... Porque, assim, certamente não foi só um dia, diretora, vamos para essa direção. Quando que vocês viram que isso era um problema de fato e precisava ser desenvolvido essas competências? Olhando para o mercado, a gente vê muito, né? Acho que todos nós, a gente acaba tendo muito acesso à questão de quantos empregos, né? Quantas cadeiras, quantas profissões com as tecnologias vão ficar, né, escassas, né? Mas também vão surgir novas outras oportunidades de emprego. Então, olhando por esse prisma de mercado, a gente entendeu que as novas competências, elas são fundamentais para que os nossos profissionais se mantenham competitivos, né? E consigam também as alavancas para o resultado do nosso business, né? Então, foi muito a partir desse olhar de mercado e quando a gente olha para dentro de casa também. A gente percebia que, a depender da área, da diretoria, da cadeira, né, que cada colaborador ocupa, existia um gap de conhecimento numa nova competência digital. E o que eu acho mais legal, Nilson, até nesse case, é que todo mundo fala disso. Novas competências, vai mudar, importância, o futuro, mas você não vê ninguém agindo. Ninguém fazendo um projeto. Por isso que quando a gente começou a conversar sobre esse episódio, a gente falou, não, precisamos falar porque não é futuro, é presente. E aí, até parabenizando a TIM por estar tão à frente, não é, da época, porque daqui a 5 anos esse projeto ainda é muito atual, não é? Com certeza. Então, agora, como que isso virou um projeto? Essa é uma boa pergunta, né? Então... Olhando o mercado, todo mundo já falava sobre isso, requalificação de trabalho, mas como aterrissar agora no mundo de T&D e colocar, né, mãos à obra? Eu acho que a primeira coisa que a gente pensou foi, a gente precisa ter uma unidade, né? A gente precisa ter um guarda-chuva para toda e qualquer ação de aculturamento e aprendizagem sobre novas competências digitais. Então, a gente criou o Onda Digital. Então, essa é a nossa brand desse projeto, né? E não é à toa que é Onda, porque, de fato, as competências digitais... Elas são atualizadas constantemente. Nunca vai ser um mar parado, né? É sempre... Gostei, a analogia. É sempre um mar realmente bastante... é uma onda que fica vindo a onda e vem outra onda, e vem outra onda. E o conhecimento para. de hoje fica obsoleto. Então, acho que o nome ele foi muito bem escolhido pela nossa área de comunicação interna. E debaixo desse guarda-chuva, a gente fez 2 grandes movimentos, né? A primeira vertical que eu falaria assim...
chegamos no set de competências comportamentais. O que a gente faz com isso? A gente aplicou um assessment, um self-assessment. E aqui o importante, né, até para quem está nos ouvindo também, não foi um assessment de prateleira, né? Tá. De fato, a gente fez um grupo de trabalho com um estudo muito profundo. A gente contou com um PhD nessa squad de trabalho. Caramba. Para, de fato, utilizar um instrumento científico, né, pautado em falseamento, psicometria, para que o resultado realmente fosse fidedigno, né? Tendo essa fotografia desse assessment que rodou para 100% da companhia... Os 10 mil aqui, né? Os 10 mil. Agora a gente está em fase de rollout final de liderança. A gente consegue ter o diagnóstico de cada colaborador, né? Em cima das 6 grandes competências. Em cima das 6 grandes competências comportamentais. Tá. Então, na parte comportamental, era genérico para todo mundo. E aí você fez um assessment. Essa é a minha foto por pessoa. Exatamente. O assessment é um diagnóstico, um instrumento de diagnóstico por pessoa. O assessment ele foi clusterizado, né? Então, líder tem um bloco de perguntas a mais sobre liderança digital. Legal. Operacional, né? Lojas e call center, que também tem algumas peculiaridades. E profissionais. Então, foram 3 grandes clusters. Rodando esse diagnóstico, a gente tem um resultado, uma fotografia da Team Brasil, de cada diretoria e de cada colaborador. E como output, né, para esse assessment, a gente está montando uma academia de competências comportamentais digitais, onde cada colaborador vai ser direcionado a fazer, né, um desenvolvimento e um treinamento sobre as 2 competências menos desenvolvidas, né, mas também fica aberto ali as outras 4 competências, também para fortalecer um valor cultural que a gente tem sobre pensar grande e ser protagonista. Legal. Então, isso fica disponível para 100% do nosso time. O que eu acho legal aqui também citar, que é muito raro eu ver isso acontecendo, pelo menos eu não lembro, a gente sempre fala, a Revo acredita muito na força do T&D estratégico. Né? E até a gente fala, vamos... Baseado em indicadores, números. Vamos subir a barra do T&D, vamos fazer com que as áreas de desenvolvimento ganhem mais visibilidade, participem da estratégia do negócio. E aqui eu percebo um caso que assim, dá muito gosto de ouvir, porque... Você começou dizendo que ele já era uma alavanca do planejamento estratégico. Então, olha como é que o T&D aqui, né, a área de desenvolvimento super envolvida numa baita transformação de reskilling de toda a organização, né? De competências digitais, você até usou a palavra aculturamento, né? Trazer para onde que a empresa tem que ir para meio que, se eu entendi certo, né? A questão até de uma vantagem competitiva, ela continuar competitiva no mercado. E não é futuro, é presente. Né? E a gente, não sei como é que queria ouvir um pouco mais você, Dani, na tua visão, porque a gente vê muito as áreas de desenvolvimento, assim, um pouco, por falta de uma palavra melhor, tá? Mais reativa, assim, as áreas demandando uma área cliente. É sempre naquela coisa do levantamento de necessidade de treinamento, né? E aí você chega... negócio precisa treinar? Aí a área cliente, né? Uma área demandante fala, eu preciso disso. Aí a área de desenvolvimento fala, amém, né? Vou lá e executo, né? E aqui eu tô vendo um movimento bem diferente, né? Muito diferente. Por ser uma empresa italiana, se eu tivesse que fazer uma analogia, né? A gente sai de um tirador de pedido de pizza, né? Simplificando. Então, me vê uma marguerita, né? Me vê uma calabresa. E a gente passa a realmente ter uma postura muito mais proativa, né? Muito mais estratégica. E para quem é de T&D, isso dá um baita orgulho, porque a gente sabe o quanto a educação transforma, aprender transforma, né? A vida das pessoas e das organizações. Então, para a gente faz todo sentido, né? Até extrapolando esse projeto que é o Onda Digital, a gente ter esse modelo de atuação, né? De uma área de educação muito mais propositiva e muito mais contribuinte com o resultado do business. E talvez eu imagino até que as áreas, né, do negócio, né, os gestores, cada um nas pontas, será que eles não estão tão imersos no negócio que dá para ver realmente que tem todo o movimento, essas ondas estão passando e se você for escutar cada área o que ela quer, eu acho que você perde toda essa parte da estratégia, né? A estratégia se perde um pouco, né? Com certeza. A gente ganha muito mais unidade e direcionamento para aquela competência, né? Então, acho que enquanto área de educação, a gente também tem esse compromisso, né? De entender, pensando no universo da TIM, qual caminho aquela competência tem que seguir, né? E não deixar que isso vire uma colcha de retalho perdida numa organização do tamanho da nossa. Então, aqui a gente direciona. Perfeito. As academias que a gente tem criado corporativas dentro do Onda Digital tem muito esse objetivo, né? De que, de fato, a gente tem um direcionador de para onde a gente quer que aquela competência evolua.
né? E assim a gente consegue muito mais solidez em relação ao desenvolvimento das nossas pessoas. E a gente falou bastante aqui da parte comportamental. E como que foi a parte técnica, dos hard skills? Essa também é um baita desafio. Eu brinco que eu e o time, a gente acabou ficando um pouco expert, né, também, em competências que também não tínhamos desenvolvido. Então, IoT é um mundo, inteligência artificial, direito digital, growth, dados. Então, para hard skill, a gente tem um set de 14 competências que o mercado entende como extremamente relevante, né, independente do setor da indústria nacional ou internacional. E a gente aterrizou isso nas necessidades do nosso negócio. Então, essas que eu citei aqui, por exemplo, que fazem parte dessas 14, contribuem e vão contribuir ainda mais para o alcance dos nossos resultados. Muito bacana. E aí, só que diferente das competências comportamentais, onde você consegue levantar 6 para toda a organização, quando você olha para os hard skills, não dá para falar que todo mundo tem que ter as 14 competências. Isso até entra... a proficiência também de cada competência, né? Isso acaba tendo que ser um pouco mais personalizado. Como que foi isso? Esse também é um baita desafio. Porque realmente não tem como, né? Cada um absorver ali, imagina, 14 competências com níveis de proficiência. Então aqui foi um grande estudo da área de organizações da TIM, que fica dentro do RH. É uma iniciativa que se chama Job Architecture System, que é o estudo da grande arquitetura de organização de cargos, né, e atividades da TIM. Então, foi feita pesquisa, né, com gestor a gestor, com base nessas 14 competências, para entender a necessidade de proficiência de cada cadeira, de cada colaborador. É colaborador ou cargo? É cargo. Tá. Só que a gente não tinha como não olhar o colaborador que ocupa hoje aquela cadeira, né? Só que aí você vai olhar para o cargo precisa isso. Isso. Qual é a situação de cada colaborador perante das competências e aí o que eu preciso capacitar para cada pessoa. Mas das competências, quais que você vai escolher era baseado no cargo. Perfeito, exatamente. Você traduziu super bem. A gente olha com base no cargo, depois a gente cruza com a pessoa que está naquela cadeira, né? Qual é o nível de proficiência que ela tem hoje e qual é a requerida para o cargo. Isso gerou um grande banco de dados. E aqui dados... um baita mapeamento, né? Isso deve dar uma matriz... É um grande mapa de competência. Mapa de competência. Com 10 mil linhas, né? Pelo menos 10 mil linhas e não sei quantas colunas aí que você faz todas as competências soft e hard. Ou seja, isso dá uma matriz complicada. Desafio simples, Dani. Desafio pequeno. E aí, com base nisso, a gente criou as turmas, né? Por competência, por nível de proficiência requerida. E assim... Para quem é do universo de T&D, gente, é sabido que a parte do engajamento é fundamental para a aprendizagem. Então, de verdade, a gente foi gestor a gestor, breakdown a breakdown, fazendo esse engajamento. Olha, a gente acabou de formar uma turma dessa competência, parte do seu time está aqui, a gente precisa desse compromisso. Então, teve um esforço humano muito grande, mas que refletiu de uma forma muito positiva, porque os líderes... e profissionais entenderam a relevância disso e se comprometeram em, de fato, seguir no upskilling e reskilling de forma intencional. Que eu acho que essa é uma palavra importante quando a gente pensa em educação. E quando você falou que vocês criaram turmas, então como que era a solução educacional? Era online, era presencial, era ao vivo, era Teams? Como que era essa solução? Múltipla, te respondendo assim, bem plural, né? Então, a depender da competência, da área que ia ser assistida com aquele upskilling, reskilling, a gente fez diversos formatos, né? Tinham turmas, por exemplo, de dados. Eu acho que esse foi um case bem legal. Tinham aulas presenciais, tinham aulas online, tinha conteúdo assíncrono também disponível. Mas tinham turmas também de tutoria. E no final, formavam grandes squads de projetos de casos de uso reais da TIM. E ao final do curso, eles apresentavam a solução, o projeto, já com conhecimento adquirido, para uma banca de executivos da TIM. Né? E dali, muitos projetos e resultados, né, se alavancaram. Então, além do conhecimento, a gente viu impacto direto no negócio. Isso é bastante gratificante também. Legal. E quando a gente olha para um projeto assim, você já falou um pouco como trabalhou os soft skills, hard skills, como foram os formatos de entrega. Mas, assim, todo mundo que é de T&D
tá ouvindo, tá apaixonado pelo projeto, mas a gente sabe que não é tão fácil assim. A gente sabe que tem muitos bastidores aí e muito aprendizado. O que vocês aprenderam durante todo esse projeto? Bom, a gente aprendeu muita coisa e com certeza a gente tem muita coisa ainda para aprender, mas assim, eu acho que de fato o que move muito as nossas pessoas é quando a gente vem com dados concretos, né? Então, quando a gente vem com um assessment, né, que é um instrumento científico e fala, olha, por A mais B, a gente percebe que o necessário para a evolução das pessoas e da organização é essa competência, é esse mindset, é esse nível de proficiência. Acho que a gente ganha uma relevância muito grande e a gente ganha confiabilidade. Porque tempo, acho que é o recurso mais valioso de todo mundo. Né? Então, as pessoas elas estão muito dispostas a treinar, a se capacitar, a se desenvolver, quando elas acreditam que aquilo ali tem valor, né, para a vida delas e para a empresa. Então, acho que o primeiro grande aprendizado para virar esse transatlântico que é a TIM num projeto desse foi fazer com que as nossas pessoas entendessem que a gente estava partindo de um diagnóstico confiável, né? E que tinha uma razão pela qual elas deveriam dedicar tempo e esforço nesse upskilling e reskilling. Perfeito. Aqui acho que já tem um insight para quem está ouvindo, porque a gente fala muito de sensibilizar o público que você está atendendo, né? E aí, Dani, eu já percebi esse cuidado com vocês. Aí conta até um pouco mais, como é que foi... Porque assim, o self-assessment deu a confiabilidade e aí vocês ganharam até uma voz mais, vamos dizer assim, mais poderosa, com os devidos argumentos para dizer, o caminho é esse aqui, né? Mas como foi até esse processo de comunicação, de repassar, tipo, sei lá, teve um grande sponsor na organização, alguém fez uma palestra, porque imagina assim, toda vez que alguma coisa parecida, né, o que não fazer é ter ideia, a gente fala, mandar um e-mail e falar, viu, essas são as novas competências e tá aqui o curso, vamos lá, comecem a fazer os cursos. Faça os corres. Faça os cursos aqui e vocês têm... E vocês têm até a data X, inclusive tá aqui o gerente que já estão fazendo, já começa a botar aquela coisa, todo mundo para correr, Relatórios diários. Relatórios diários, então assim, imagino que não foi assim, né? Então, eu queria te ouvir como é que foi comunicar toda essa mudança, né? Todo esse aculturamento. Como é que foi sensibilizar o público, né? Concordo super com você. Se a estratégia partisse de um e-mail ali, com certeza a gente não teria lá as 90% em torno de adesão que a gente teve no Assessment. De fato, precisa de um patrocínio, né? Então, esse é um projeto comprado pelo nosso presidente. Então, isso já faz total diferença. Né? Toda reunião estratégica de liderança, esse tema está na pauta, então é muito explanado a importância disso para a nossa organização, né? E eu acho que adicional a isso, nessas explanações com a alta liderança, a gente deixar claro que tem um motivo pelo qual a gente está fazendo aquilo, que de fato vai contribuir para o resultado do negócio. Né? Então, acho que quando o time entende isso, o nível de engajamento e de approach e de apetite também por querer aprender, se torna outro. Então, eu acho que a dica parte muito disso que você falou, Nilson. Não dá para ser um projeto dessa magnitude, né, de mudança de competência digital para toda uma organização, não pode ser uma comunicação trivial. Ela tem que ter um patrocínio, ela tem que estar nos principais fóruns, ela tem que ter um acompanhamento. A gente tem que demonstrar, né, em ciclos, o quanto aquilo já vem trazendo resultado para garantir esse apetite, né? Então... de fato, essa foi uma estratégia que a gente adotou na TIM. Legal, legal. E assim, para quem está ouvindo aqui, você falou um pouco o que vocês aprenderam e o que deu errado. O que você faria muito diferente hoje, olhando para trás? Olha, tem aquilo que ninguém fala, né? Essa pergunta é aquela que ninguém conta. Aquele momento, o que a Globo não mostra. O que a Globo não mostra, né? Olha, eu acho que assim... Essa parte do soft skill, por exemplo, né? A gente se preocupou muito no instrumento, né? Vamos colocar um instrumento rápido, científico, mas vamos, né? Não vamos postergar esse início. E a gente começou o processo de rodar o assessment sem ter 100% definido o conteúdo, a jornada de treinamento e desenvolvimento de forma clusterizada, né? Então, a gente teve um corre danado para sair o resultado do assessment. Eu também não posso demorar muito para ter um output de desenvolvimento e treinamento, senão o assunto fica morno. Então, hoje, o que eu faria de diferente, né? Eu concatenaria, eu daria a mesma importância, eu tentaria trazer uma sincronicidade
na visão do instrumento de diagnóstico, mas já com a solução educacional desenhada. Porque senão depois você passa um corre danado e assessment é um negócio que se você não usa a fotografia na hora certa, aquela fotografia fica obsoleta e perde o seu valor. Então, não dá para fazer o assessment agora e treinamento daqui a 6 meses. Exatamente. Isso é tão verdade que a gente até escuta dilemas, né, de outros clientes nossos que falam o seguinte, eu faço um mapeamento como esse, grande mapeamento de competências, para fazer um diagnóstico como esse, às vezes eu levo, assim, passar por todos os funcionários e todas as competências, isso leva tempo. E aí tem até aquela problemática, né? Parece que quando eu termino o mapeamento, talvez eu já tenha que fazer outro, porque eu demorei tanto tempo, né? Pela complexidade da organização e tal. Será que eu tenho que fazer tudo de novo, voltar e tirar uma nova foto? Porque o tempo conta muito, né? Conta muito. Então essa dica que você deu é muito boa. E até assim, invertendo, né? Botamos aqui, né? Colocamos... Não fala o que deu errado. E o que deu muito certo, né? Que você fala, se eu fizesse de novo um aspecto... Tipo aquela dica de ouro para quem tá ouvindo, né? Se eu fizesse de novo, isso aqui certamente eu faria da mesma forma. Tem alguma coisa assim? Tem. Eu vou me prender aqui também num exemplo positivo, já que eu falei em um aspecto de melhoria, né? No mindset, na parte comportamental. Também vou trazer uma fortaleza da parte comportamental. Para quem está nos assistindo e também tem, né, públicos operacionais, loja, call center, geralmente são profissionais da empresa que estão mais distantes, né, da estratégia. Tem um desafio maior, porque tem escala de treinamento, tem meta comercial. Então, é um tempo mais escasso para se dedicar para um assessment ou para uma jornada educacional. Então, aqui, para que a gente garantisse também a adesão do assessment primeiramente, a gente teve que ir na parte de back-office dessas áreas, explicar, pedir o compromisso deles para que a gente tivesse um desdobramento fidedigno para cada atendente de call center, para vendedor de loja, para que eles também fossem inseridos, entendessem o valor e tivessem um tempo disponível, né? Para fazer o assessment e posteriormente a jornada. Então, quando a gente fala na TIM, praticamente 20% do nosso headcount tá concentrado nas áreas de operação. Então, não tê-los conosco seria uma perda muito grande nessa fotografia e no próprio desenvolvimento da organização. Então, a gente trouxe muito para perto, foi um trabalho de formiguinha para que os times operacionais também tivessem muito engajados e inseridos nesse contexto. Ou seja, teve que combinar com as lideranças operacionais também qual momento, para até reservar na agenda esses espaços. Para reservar na agenda, nas escalas, né, nas metas, enfim, para que a gente, de fato, orquestrasse isso para tê-los conosco. Legal. E vamos para o nosso momento CFO. Falar de números, indicadores, né? É o momento que o CFO fala, e o que eu vou ganhar com isso? O que vocês conseguiram levantar? O que números vocês estavam olhando? O que mudou? Enfim, traz um pouco essa parte de números e resultados. Perfeito. Então, vamos lá, momento CFO. Como o Nilson falou no início, né? Esse é um projeto que ele nasceu com compromisso dentro do plano estratégico. E a gente tinha e tem, né, uma meta quantitativa de profissionais que a gente chama... que hoje estão numa posição de core profile, que não tem uma nova competência digital e que precisam ser um new cap, que é ter uma competência digital. Então, core profile quem não está e o new cap é quem está. E então, new cap vocês é quem já tem. Começaram a primeiro clusterizar cada profissional. Você já tem as competências por cargo, foi para cada pessoa, ou você é new cap ou você é core profile. O core profile. Exatamente. Então, tendo essa clusterização de quem é core profile e quem é new, a gente chegou numa fotografia da empresa no início, antes de começar o projeto. Né? Temos tantos headcounts core e tantos new. E a gente traçou, né, uma meta presidencial, né, de alavanca do número de new cap. De transição, de transição. Trocar, diminuir core e aumentar new cap. Exatamente, Nilson. E aí, a alavanca disso, o instrumento disso, era o upskilling e reskilling. Então, um grupo de profissionais passou por toda essa parte educacional, fez uma prova, se certificou e virou a cadeira, a posição para new cap. Então, tinha uma prova e uma certificação. Uma prova e uma certificação. É como se você fosse lá buscar uma certificação de mercado. Exatamente. Agora, eu sou certificado Core Profile. Exatamente. Você é certificado New Cap Onda Digital. Onda Digital. Então, era assim, pegando um exemplo até para ajudar quem está nos ouvindo. Nilson era um Core Profile, fez um curso de dados, nível intermediário. Ele ganha um certificado Onda Digital em dados, nível intermediário.
E aí a cadeira que o Nilson ocupa vira New Cap e não mais Core Profile. E isso ajuda a meta de ter mais New Caps na organização. Entendi. E isso para cada competência. Para cada competência. E aí isso, como você falou que está no planejamento estratégico, imagino que você vai subindo esse número e isso vai sendo visto por toda a organização, né? Toda a organização. Eu acho legal, aqui é um case muito legal que você vê a relevância que TID tem, a visibilidade que o trabalho de vocês tem. Então isso vai para um número que o presidente acompanha dentro da empresa, né? Acompanha, é uma meta funcional hoje da organização. E você ficou surpreso quando vocês tiraram a primeira foto de quantas pessoas estavam Core Profile? E aí falou, será que a gente consegue chegar lá? Super, assim, frio na barriga, borboleta no estômago. A gente tinha uma meta até final de 23. Eu confesso para vocês, vamos botar vulnerável aqui. Eu e o time, a gente ficou até o dia, 23 de dezembro, contando um a um. Batemos a meta, Mas, assim, até o último apagar das luzes, ali tava rolando a gente estava fazendo prova e certificando nosso time. Quase que você estava pedindo hora extra do Natal, né? Papai Noel veio trazer um curso para você. Isso. Quase embalado num laço vermelho. Nossa, muito legal. E quando a principal métrica que vocês olharam era essa transformação. Isso você conseguiu medir e olhar para reflexo do negócio ou ainda não? Sim, a gente ainda está muito no início, né? Por isso que eu pergunto se ainda não. Não, perfeito. A gente está bem no início, mas sim. Por exemplo, da turma de dados, a gente tem 9 casos de uso reais sendo acompanhados, né, no tracking de projetos da empresa, né, e que foram trabalhados dentro de uma turma Data Translator, né, que é um perfil de treinamento. Então, para a gente, isso já é um indicador de resultado, porque além das pessoas, né, do nosso time que passou por esse movimento de upskilling, reskilling, olhando KPIs mais tradicionais de educação, a gente está com o NPS na área de excelência, na zona de excelência, a gente ter feedbacks bastante positivos, a gente percebe que dali nasceram, né, e deram continuidade a casos de uso reais que estão sendo acompanhados nas respectivas áreas. O que eu acho muito legal disso, assim, porque se você começa a escutar um case como esse, você fala, lá, futurista, né, já está jogando um monte de competência do futuro, né, será que vão usar? E aí eu acho que até o momento CFO, né, ele vai perguntar, tá bom, mas e o ROI? Cadê o retorno sobre o investimento disso? Porque é quase que tem uma inferência aqui, né, uma aposta de que essas competências serão mais usadas no momento em breve, né? Agora o em breve é quando? E quando você já está influenciando no negócio? E não. O que você está trazendo aqui, até você usou o exemplo do Data Translator, já tem caso de uso real, ou seja, onde que esses funcionários que foram certificados em novas competências digitais já estão aplicando no negócio essa competência que ele adquiriu. Então, assim, aqui não é sobre uma aposta, já existe caso de uso real. Acho que essa é a maior comprovação de que vocês estão indo pelo caminho que precisa, né? Super sentido, é isso mesmo, Nilson. Assim, em educação ser uma área hoje muito mais propositiva, a gente também tem um compromisso de ajudar o negócio, né? Então, o caso de uso, para mim, é um exemplo muito tangível de que a aprendizagem, além de você conseguir transmitir o conteúdo, ela tem aplicabilidade para os desafios do negócio, né? Então, para a gente foi uma baita satisfação. E agora é trazer, eu acho que a palavra da vez também de quem é de TID é escalabilidade, né? A gente tem que cada vez mais trabalhar a escalabilidade para mais casos de uso, para mais resultados. Não, muito legal. E uma curiosidade, teve algum indicador que talvez não estava no radar de vocês? Porque ficou muito legal esse método que vocês estão calculando a transformação, né? Então, vocês estão quantificando de fato quem está mudando, quantas cadeiras estão mudando. Mas fora esse indicador aí, né? Teve algum que vocês falavam, nem esperava que determinado indicador fosse mudar, e aí teve alguma surpresa boa, alguma coisa assim que você se lembre? Olha, o que eu tenho visto na TIM, que nos enche de orgulho de verdade, porque para a gente não se autorreferenciar, eu acho que tem um indicador que eu acho que ele é muito genuíno. Dentro da nossa pesquisa de clima, tem uma pergunta específica, né, sobre você vê a TIM como uma empresa que investe em capacitação e desenvolvimento? E aí é uma resposta dos colaboradores, a gente não tem como interferir. E a gente vem há bastante tempo numa crescente dessa percepção, né? E isso é muito satisfatório, porque você estar numa empresa hoje que acredita no desenvolvimento, né? Acredita nos seus talentos, faz muita diferença, né? Então, esse é um indicador que ele não era um indicador direto do projeto,
Mas vocês tiveram uma melhoria nele. Mas a gente vem numa crescente dessa percepção, então isso é muito bacana. E uma curiosidade, ano passado eu e o Richard, a gente estava na TD e lá eles divulgaram uma pesquisa que dizia, olharam, né, ali para as tomadas de decisão de uma pessoa sair da empresa, né, uma demissão voluntária. E a causa número 1 da saída, porque você pode imaginar, é líder, né, o chefe lá que faz assédio, alguma coisa assim, o líder tóxico, ou você pode pensar que é salário, nenhuma dessas ficou em primeiro lugar. A que ficou em primeiro lugar, da causa raiz da demissão voluntária, eram as pessoas que não sentiam que estavam crescendo mais, né? Não se sentiam desafiadas ou não estavam fazendo alguma coisa nova. Não estavam se desenvolvendo. Não estavam se desenvolvendo, né? na empresa. Então, assim, a causa raiz número 1 dessa pesquisa dos pedidos de demissão. Aqui eu sinto que eu não cresço. Então, lembrei disso muito com o gancho da tua fala, que é o quanto eles, na pesquisa de clima, sentem que a empresa está focando no desenvolvimento deles, né? É uma fortaleza também para a marca empregadora, né? Eu acho que quando você olha para o mercado e vê uma empresa que está ali investindo, está acreditando, né? Faz diferença. Eu acho que hoje o colaborador, ele não quer mais só o trabalho pelo trabalho. Ele quer realmente um trabalho onde ele se sintonize com a cultura, né? E o bacana desse movimento, né? Até o Richard falou, Dani, para 10 mil pessoas, até porque um pilar muito forte da TIM é ser diversa e inclusiva. Então, a promoção disso para toda a companhia também conversa com esse valor cultural. De fato, a gente olhar, né, e trazer oportunidade para todo mundo. Que legal. A gente falou aqui de muitas competências do futuro. Eu queria olhar um pouco para o futuro de T&D. O que você vê aí de tendências? Que vocês estão pesquisando, não necessariamente nesse projeto, mas tendências em geral da nossa área de T&D. Né? Boa pergunta e que se conecta também com o projeto, né? A gente estava trocando um pouquinho aqui nos bastidores. O que a gente pesquisa muito é que a soft skill, né, o mindset, ele é habilitador do hard skill. Então, é uma ficha que a gente vai apostar cada vez mais e mais. Quando a gente vê também a evolução de novas tecnologias, como, por exemplo, a inteligência artificial, é um baita mecanismo, um baita instrumento, mas que por trás tem um fator humano, né? Que é insubstituível, né? Essas competências comportamentais. Então, eu vejo muito isso. Eu vejo a área de T&D com uma atuação ainda mais forte em mindset e comportamento, atitude. Nunca vai descontinuar a parte hard, ela é fundamental também. Ela se torna obsoleta também com a evolução do mercado, com a aceleração digital. Mas eu acredito que a grande fortaleza também esteja na soft skill, no desenvolvimento dessas competências comportamentais. Mais do que nunca, na verdade. Legal. E aquela pergunta mais difícil, aquela pergunta da vez Profundo, eu diria, profundo. Para você, o que significa a revolução da aprendizagem? Ui, profunda essa. Vou até beber uma água aqui que nem eu nisso. Realmente não tem uma resposta certa nem errada, né? Eu acho que essa é a vantagem, Dani. Resposta certa não tem. A resposta é livre. É que nem o meu assessment, não tem gabarito. Não tem gabarito. Exatamente. Mas é uma excelente pergunta. Eu acredito muito que a revolução ela passa pela cultura de aprendizagem, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu acho que quando eu penso em educação corporativa, eu espero muito que essa revolução da educação ela aconteça de forma propositiva e intencional do colaborador para a organização. Eu vejo, assim, muitas organizações, né, investindo muito, estudando muito para trazer upskilling, reskilling de competências digitais ou não. E eu espero que o colaborador cada vez mais veja isso num olhar de oportunidade, de recurso que a empresa está dando, né, e seja ainda mais protagonista e pense grande. Como o Nilson falou, né? Não é um futuro que vai chegar. É um futuro que já chegou. Então, pode ser que hoje você não precise. Dani, hoje você está gerente de educação. Você não precisa de um conhecimento avançado em dados. Mas o amanhã pode ser que eu precise. Então, eu espero que a revolução da educação, as pessoas pensem grande e se antecipem, né? Estejam sempre prontas para as mudanças de mercado, para as novas necessidades de competência, mas de uma forma intencional. Legal. E uma forma não tanto partindo da educação corporativa num viés de cobrança, de obrigatoriedade, mas como um desejo intrínseco. Vindo da pessoa, né? É legal que vocês usaram esse nome da onda digital, que é assim, a onda tá vindo e aí você tem que
Você tem duas opções, né? Ou deixar vir ficar parado ou realmente surfar a onda e Surfar a aproveitar. O problema é quando a onda te pega e você cai, né? de cabeça, né? E se afoga na onda. Não, mas eu acho legal isso porque é o que você falou, né? Intencional, né, Dani? Você realmente preparar a pessoa para um reskilling antes que ela tenha, de fato, um impacto ali, propriamente dito, né? Agora, meu emprego ficou obsoleto, por exemplo, e eu não tive essa chance. Então, na verdade, vocês estão dando todas as condições para os colaboradores estarem up to date, né? Atualizados aí com o mercado, com as competências digitais. Então... Fazendo só um paralelo aqui na própria Revo, a gente, obviamente, não tem toda essa solução tão bem mapeada, mas quando a gente começou a ver inteligência artificial, a gente não fazia a mínima ideia para onde iria esse caminho. Mas a primeira coisa foi, não sei para onde isso vai, mas vamos capacitar todo mundo. Vamos começar a treinar as pessoas a entender o que é isso, e daqui a pouco a gente vai entender onde que isso vai, aplica, né? Onde que vai se aplicar. Então, sem saber. E aí, várias coisas começaram a mudar quando a gente começou a ter as pessoas capacitadas. E aí, vou trazer indicadores, por exemplo, de negócio. Antigamente, para a gente fazer uma legenda em uma animação, um vídeo, tinha que ter uma pessoa que ficava ouvindo e transcrevendo aquilo. E ele fazia mais ou menos uma métrica de 5 minutos de legenda por dia. Isso com IA virou em 5 minutos, ele faz 5 minutos de legenda. Então, ficou muito rápido. Né? Então, a gente jamais pensaria que isso ia ter esse impacto, mas a gente só descobriu porque capacitou. Se a gente não tivesse capacitado... Só que se a gente não tivesse capacitado... Talvez a gente estaria ouvindo ainda a legenda e um trabalho que era aquele processo de colocar, né? Coloca o áudio, vai transcrevendo o que está falando. E o processo que era um dia de trabalho, hoje é 5 minuos. Gente. A ferramenta, você ainda tem a revisão humana, né? Mas a ferramenta faz a boa parte do levantamento de peso aí. E depois o humano só vem fazendo a ferramenta faz sintonia. Em 10 segundos. Os outros 4 minutos e 50 essa é o controle. Revisão do... É o fator humano dando uma última revisão, isso, né? Dando aquela... Só o ajuste fino, e isso para várias coisas. Aí, dando exemplo, a gente faz muita videoaula usando IA e tudo mais. E aí, a gente começou a usar IA para mudar legenda não, mas transcrição de áudio, ou mexendo muito como se fala, narração, locução, tudo mais. Aí teve um certo projeto que a atriz, ela falou uma coisa errada. E gravou e foi para cliente, e o cliente falou, tá errado. Esse trecho tá errado. O modelo tradicional seria contratar a atriz de novo, botar em estúdio, regravar só aquele trecho. E abrir e levar deslocamento de equipe de filmagem, liga o estúdio todo de novo, toda a logística, é tudo de novo, refaz, assim, né? E quem paga isso? Exatamente. Né? Então, e aí a gente começou a usar IA para corrigir erros de locução, mexendo a boca dela, usando IA, treinando IA com a voz dela, e é perfeito. Parece que ela falou certo. No trecho que ela falou errado ali, o termo ela falou errado, treina a inteligência artificial na voz dela, refaz só essa palavra e joga a palavra ali no momento do áudio, como se fosse ela falando, né? Então, isso são exemplos no nosso negócio que a gente jamais pensou que seria possível. Mas a gente começou a fazer isso porque a gente abriu a cabeça, vamos treinar todo mundo em tudo que é possível, fazer investimento e tudo mais e tal. Quando surgiu um problema meses depois, o pessoal falou, olha, lembra aquilo que a gente foi treinado? Então, agora eu sei uma solução para um problema que a gente nem sabia que existia. Fizeram a conexão, né, do aprendizado com uma solução de um problema real. Isso é muito legal, gente. Então, isso aí eu achei bacana. Vamos aqui evoluir um pouco a conversa para o nosso último módulo aqui, que seria para a gente conhecer quem é a Dani. Né? Tanto dentro quanto fora do LinkedIn. Tá bom. Começa com dentro ou fora do LinkedIn? Começa um pouco com fora. Tá bom. Né? Pra gente. Bom, eu não comecei a minha carreira em T&D, né? Me apaixonei, fiz uma migração de carreira. Fui estudante de publicidade e propaganda. Comecei estagiária de trade e marketing. Fiz minha carreira há muito tempo em trade, em marketing, áreas comerciais. E há uns 5 anos... migrei para T&D, me apaixonei, acho que é viciante. Uma vez que a gente está aqui dentro, a gente não quer nunca mais sair. Tô na Tim Brasil hoje, já participei, né? Já estive em outras telecoms, mas sou suspeita porque sou sangue azul até o último fio do cabelo.
E não pretendo mais mudar da área de RH, de recursos humanos, de aprendizagem. Acho que é um mosquitinho. Carioca? Sou carioca. Então você tá na empresa aqui do Rio, né? Então... É isso. Sou apaixonada, assim, pela área de educação, pela área de recursos humanos. Fico muito encantada de ver como a educação transforma a vida das pessoas. Com certeza. Então, não me vejo longe disso, olhando para dentro do LinkedIn. Olhando para fora, eu sou mãe de pet, do Duque, e mãe de um garotão de 11 anos que falou: mãe, manda um beijo para mim. Então, Felipe, um beijo para você. Aí, ó. E que eu fiquei sabendo é um craque no futebol. É um craque no futebol, gente. Já estará estreando no time de base, se Deus quiser. Sou muito caseira, gosto de praticar esporte, né? Faço minhas corridas de rua como boa carioca. Atravesso as esquinas, como um biscoito Globo, vou à praia. Sou bem adepta a esporte. Na minha infância, fui nadadora do Flamengo. Que legal. Né? Então, acho que o esporte também ensina muito pra gente, né? Pra quem hoje tá no mundo corporativo, acho que traz também uma série de competências, né? Resiliência, força de vontade, energia realizadora. Então, sempre quando eu lembro da minha história, assim, o esporte pra mim foi um divisor de águas. Então, eu acho que pra todo mundo, acho que faz muita diferença. Legal. E essa é a Dani, assim, uma apaixonada por aprender, a trocar, né? Enfim... Legal, olhando assim, quando você conta a sua trajetória, Dani, assim, você falou que foi atleta, participou muito de área comercial e agora está em desenvolvimento, né? Imagina o que você carrega dessas experiências anteriores, né? Então, a ser atleta já existe é competitivo, né? É verdade. A área comercial é competitivo. Aí você entra em desenvolvimento, você deve estar querendo, não, vou mudar tudo aqui, né? Você vem com todo esse gás, todo esse drive ali para a área de desenvolvimento, né? Com certeza, assim. Eu acho que é uma baita escola. Se eu for lá no retrovisor da minha história profissional, assim, meu primeiro emprego foi vendedora de loja. E eu tenho um baita orgulho também de ter começado minha carreira atendendo clientes. Porque eu acho que até o final dos dias trabalhando, você está sempre atendendo, servindo clientes. Então, foi para mim maravilhoso, uma oportunidade que acho que fez toda a diferença na minha vida profissional. Depois entrei como estagiária no mundo corporativo, que também me apaixonei. Mas acho que essa bagagem de estar ali no front, com o cliente, atendendo, customizando as necessidades, né? Cada cliente é um aprendizado diferente. Então, juntando também com toda a parte de esporte, acho que me moldou para ser, assim, bem otimista, sabe? Em relação ao futuro, trabalho, desafio. E bem resiliente, com certeza. Eu acho que o esporte ensina muito isso, muito, né? muito. E ainda mais, assim, o esporte é legal porque, bem ou mal, você vai competir e não é você contra o outro, é você contra você mesmo, é você contra o seu melhor. Então, se você fizer melhor, você pode ganhar. É isso aí. E, Dani, para que as pessoas que queiram fazer eventualmente um benchmark, conversar mais com você, onde que elas te procuram? LinkedIn? Qual o melhor meio? Olha, gente, sou bem plural em relação a meios, então posso deixar todos Pode, aqui? claro. Então tá bom. No LinkedIn eu tô como Daniela de Biscúcia, não tem outra com esse sobrenome, só eu. Com 2 Cs, o segundo C. Também tenho o meu e-mail corporativo, que é demudobiscucia@teambrasil.com.br. Então, quem quiser saber mais sobre New Capabilities, Reskilling, Upskilling, vai ser um prazer enorme ajudar a trocar, aprender, né? A gente segue junto nesse desafio. Excelente, muito bom. Então, Dani, quero agradecer pela sua participação aqui. Para mim, esse episódio foi uma grande sessão de reskilling. Que a gente conseguiu aprender tanto como fazer um projeto de reskilling, quanto quais são essas novas competências que a gente precisa também se desenvolver. É isso aí, Dani. Muito obrigado pela sua participação e por contribuir com tanto insight aqui. Quando a gente olha para o seu número e o tamanho da sua organização, acho que para quem está ouvindo aqui, acho que não tem prato cheio melhor do que esse para poder falar de um desafio de... você até usou um termo que eu gostei bastante, né? Virar o transatlântico, que é a TIM, né? Com tantas novas competências digitais e tudo mais. Então, você está de parabéns pelo desafio. Fazer o transatlântico ser velocidade de lancha, né? Velocidade de lancha, virar para a velocidade de uma lancha. De jet ski, é verdade. De jet ski, né? Então, é um desafio enorme, considerável, mas parabéns. Muito legal ouvir tanto insight assim e com certeza aí foi uma aula para quem está nos ouvindo, né? Eu que agradeço, Richard, Nilson, toda a equipe da Revo.
E queria também agradecer muito ao meu time, porque ninguém faz nada sozinho, de verdade. Então, legal. Colaboração é uma competência digital, é uma Newcap, né? Então, quero agradecer muito ao meu time, que foi muito resiliente, muito determinado e continua sendo. A gente tem muito para fazer, muito para aprender. E foi um prazer enorme estar aqui, gente. A gente está em constante aprendizado. Me coloco à disposição aí para novos episódios. Que legal, muito bom. Obrigado. Obrigada a vocês. Nilson, deixa eu te perguntar. Você é Core Profile ou você é Newcap? Nossa, eu fiquei provocado, Richard. Eu fiquei provocado aqui. Eu acho que... Eu fiquei assim, será que eu sou Core Profile? Será que eu sou Newcap? Mas eu acho que fica... Mas isso é para cada competência. Então tem competência, você vai ser Core e outra vai ser Newcap. Na sua visão otimista, sim, né? Talvez eu tenha que ver aqui se eu não sou Core em tudo. Mas vamos correr, né, pessoal? Acho que a provocação que fica é essa, né? Até porque, assim, você já com uma certa idade, você já passou dos 40, né? Vamos parar de falar disso? Não, desculpa. Passou dos 30. Dos 30. Dos 20. Prefiro não comentar, né? Fica então isso aí como um futuro aí do trabalho, vamos falar disso, né? Vamos voltar aqui no Core. Voltar aqui no Core. O que você tirou aí de aprendizado? Nossa, primeiro, muito legal ver, eu até comentei isso ao longo do episódio, mas só destacando isso que eu acho que é bem relevante. Como a área de desenvolvimento está sendo monitorada no bom sentido, no planejamento estratégico, induzindo a mudança do negócio, né? Realmente impulsionando. A gente fala muito da aprendizagem que faz a diferença, a gente acredita nisso na Revo. E você ter uma área de desenvolvimento impulsionando o caminho futuro do negócio, né? É tudo que a gente quer ouvir, né? Dá um orgulho enorme, porque está no planejamento estratégico e a área de desenvolvimento não sendo reativa, né? Como, vou receber aqui do meu cliente uma demanda interna, cada área me pede. Não, ela está sendo muito mais propositiva. A Dani falou muito isso, né? A gente está dando o caminho, está induzindo de uma forma bem estratégica. Então, como ela falou, a TID não ser um tirador de pizza, né? Um tirador de pedidos, no caso, exatamente. Gostei muito do nome do programa, Onda Digital. Acho que faz todo sentido a analogia com a onda, né? Além do nome ter ficado interessante, a analogia da onda faz todo sentido com esse movimento. Fiquei surpreso com o detalhe e a preocupação com o self-assessment, né? Deixa eu falar disso. A questão que a Dani falou da confiabilidade, né? Até na hora de sensibilizar os grupos, né? Para os gerentes, os líderes sobre o movimento que estava acontecendo. Tem um diagnóstico, ele é pautado, né? Extremamente confiável para até ajudar a engajar os times nessa missão, né? E ela trouxe um insight importante. Após o assessment, já vem com uma solução. Não demore muito. Não demore muito. Isso ficou até como um aprendizado, né? Teve todo um plano de comunicação, né? Um patrocínio da alta liderança. O próprio presidente comenta sobre isso em vários momentos. Então precisa. Você quer virar o transatlântico, como foi a analogia, você vai precisar de um sponsor, você vai precisar da liderança comprada. E isso está bem, bem forte aqui no case da Dani. Uma coisa que você trouxe, né, bem legal cadê o ROI, né? Você fica trazendo um monte de competência do futuro e aí teve uma boa resposta com relação a isso, que foi até o exemplo do Data Translator, né? Já tem caso de uso real aqui onde a competência está sendo utilizada. Então não é uma coisa, vamos apostar, vamos ver o que vai dar. Não, já está tendo aplicação prática, né? E uma coisa que eu achei interessante você falou do assessment e conseguir clusterizar as pessoas em diferentes perfis, né? Tanto o Core Profile quanto o Newcap. E ter a meta da área ser quantas pessoas e como que eu transformo as pessoas de um perfil para o outro para garantir que a gente está indo na direção. Então, eu achei isso muito bacana. Muito legal. E aí teve uma frase que essa aqui para mim foi a frase, né, que a Dani trouxe. O mindset como habilitador do hard skills. Pegou essa? O soft skills. O mindset, atitude, soft skills que habilita o hard skills, né? Que a gente colocou mindset, atitude, soft skills, mas você ter essa atitude, ter o mindset para ser como se fosse um viabilizador para você comprar o hard skills. Eu gostei muito dessa conexão, até anotei aqui em destaque. E uma outra coisa que eu anotei de resultados é que na pesquisa de clima, a empresa começou a ser percebida cada vez mais como uma empresa que investe no desenvolvimento das pessoas, que acaba sendo, em pesquisas internacionais, o principal motivo de pessoas saírem da organização. Então, tudo isso volta aí para retenção, redução de turnover, resultados, tudo mais. Uou! Como eu falei, reskilling aqui na veia, né? A gente passou por um reskilling aqui nesse episódio, aprendi aqui algumas coisas. 50 e poucos minutos de reskilling. De reskilling. Nilson, e onde que as pessoas te acham?
Bom, eu estou no LinkedIn como Nilson Figueiredo e no Instagram como @nil_Figueiredo. E se você não segue a Revo, pausa nesse momento esse episódio e começa a seguir. @SomosRevo nas redes sociais. Também queria que a gente falou aqui os nossos insights. Bota aqui nos comentários quais insights você teve. E aí a gente depois vai ler esses insights e vai ajudar a gente a melhorar aqui os nossos episódios também. E por último, para quem não me segue, você pode me seguir, @RichardoShoa, também nas principais redes sociais. E uma provocação aqui, se agregou para você de alguma forma esse assunto de reskilling, upskilling, como uma grande empresa está fazendo esse movimento, compartilha com quem você sabe que também está precisando dessa informação, está passando por um desafio parecido, você vai estar dando um presente aqui com tanto insight para quem está começando um projeto aí gigantesco como esse, né? E não tem presente melhor do que conhecimento. É isso aí. Então eu acho que a gente cumpriu essa missão aqui de falar de reskilling e novas habilidades do futuro. Muito bom. O que será que vem aí no nosso próximo episódio? E no nosso próximo episódio estaremos com Caio Cruzeiro, da Vitarion, que é uma consultoria de RH estratégico. E ele vai estar nos contando o caso da Bayer. Como que ele fez para implementar uma academia de líderes para mais de 100 líderes, uma empresa centenária, super tradicional, uma empresa com mais de 3.000 colaboradores, mas uma academia de líderes diferente, que não focava apenas em treinamento, mas uma academia que ia além do treinamento. Você quer saber mais? Vai ter que esperar e ouvir o próximo episódio.